quero ouvir um pouco da Kátia sobre essa realidade, esse desafio que se apresenta, né, de uma parceria aí de quem está em torno das crianças e adolescentes, tem as famílias, a gente já falou um pouco sobre isso, né, e também sobre a questão das escolas. Como é que você enxerga, Kátia, essa problemática do telefone celular, da hiperconectividade, né, e os impactos aí dentro desse uso excessivo de telas no desenvolvimento das crianças e adolescentes? Já está posto, né, que realmente as causas de diferentes situações e problemas acontecem por conta dessa hiperconexão, mas nós temos algumas questões profundas relacionadas a isso. Então, primeiro, em 2015 foi lançado um manifesto que se chama Manifesto on Life. Pesquisadores europeus se reuniram e começaram a estudar qual era o resultado, o que poderia acontecer com essa sociedade hiperconectada. Então, eles foram olhando para todos os setores, economia, política, cultura, e claro, educação, trabalho, relacionamentos, e eles criaram um manifesto. Esse manifesto se chama Manifesto on Life, coordenado pelo pesquisador Floride. Mas o que é importante nesse manifesto? Eles trazem quais são os pontos positivos e quais são aqueles que nós podemos chamar de pontos de atenção, aqueles onde nós precisamos deixar um pouco mais o nosso olhar focado em tudo isso. Então, ouvindo a nossa colega falar, né, foi muito interessante, porque imaginando que a Unesco está super preocupada e tem criado documentos e tem nos provocado, estou na educação há mais de 40 anos e agora voltei a me aprofundar e voltei para o banco da escola, né, e estudar. Eu estou fazendo um curso internacional sobre a questão do futuro, né, de nós estudarmos o futuro, que se chama Future Studies. Quando se fala nisso, quando se fala em letramento de futuros pela Unesco e pedagogia de futuros, nós estamos falando de tecnologias. Nós estamos falando de um mundo hiperconectado, nós estamos falando desse mundo de inteligência artificial que nos cerca, onde nós usamos a tecnologia sem perceber. E aí eu fiquei pensando como que nós podemos unir os dois lados. Por quê? Eu imagino que nessas casas as pessoas também comprem pelo Mercado Livre ou peçam comida pelo iFood. Então, olha só, eu sou muito contra a proibição, e eu vou deixar aqui que é uma opinião minha, né, de educadora de 40 anos, que estuda essa área de educação digital. Por quê? A proibição, ela é sempre um problema, nós todos já passamos por fase na nossa vida onde tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que eu não posso acessar é aquilo que eu quero, infelizmente. Mas o que eu acredito como educadora? Que a escola, que o ambiente educacional, tanto quanto a família, são os ambientes onde eu vou ensinar, onde eu vou mostrar como fazer, onde eu vou desenvolver o senso crítico, onde eu vou desenvolver a criatividade. Então, o que eu imagino como educadora? Primeiro, porque nós vimos tudo isso que as duas colegas trouxeram aqui, super válidos e são reais, os dados são reais, nós temos estudado esses dados também, e eles mostram que, realmente, a influência das tecnologias tem sido um pouco pesada na sociedade e causado algumas coisas bem relevantes. E aí eu fico pensando, ok, se nós podemos chamar a tecnologia como se ela fosse uma droga, levar nesse nível, né? Então imaginem que nós somos pessoas que usamos drogas o tempo todo e de repente nós somos proibidos de utilizar. O que acontece com o nosso cérebro? A neurociência mostra a influência das telas, da tecnologia, como foi trazido aqui. Então, simplesmente a proibição, para aqueles que já usam, ela é um pouco arbitrária, na minha opinião, porque o que eu vou colocar no lugar? Então, se eu proíbo na minha escola que se use as telas, o que eu vou colocar no lugar? Eu formei o professor para receber esse estudante que estava acostumado a ter acesso às telas, que o cérebro dele já tem toda uma plasticidade relacionada a isso. Eu formei esse professor para trabalhar com esse período de transformação, de mudança, onde meu estudante vai precisar receber outros estímulos, onde a aula desse professor tem que ser muito mais motivadora, tem que ser envolvente, desafiadora, porque aquilo que deixava, né, o cérebro super animado, serotonina e tudo mais, deixa de existir. Então, a minha grande preocupação como educadora é
proibição para aqueles que usam é diferente do que ela disse, né, de nunca deixar usar, que a gente já chega lá. Podemos até conversar mais para frente, se for o caso. Mas a proibição hoje, nas escolas, ela tem que ser substituída, eu acho que essa é a palavra, pelo quê? Então, o estudante não usa mais o celular, e aquele tempo que ele ficava no celular, o que vai ser oferecido para ele? Esse professor foi formado para trazer esse estudante para um ambiente mais integrado, mais motivado, mais desafiador. E aí eu fico questionando também, e vocês me perdoem o que eu vou falar agora, mas depois de 40 e poucos anos, como eu disse, na área de educação, afinal de contas, que aula era essa que era mais legal ficar no celular do que participar da aula? O celular, ele é um instrumento fantástico. Eu faço muitas palestras, faço workshops e digo para os professores, um único celular, ele pode fazer uma mágica na sala de aula. Porque o celular não é para nós consumirmos na educação, o celular é para nós produzirmos. Então, se nós invertermos a lógica de usar essas telas para produzir, para desenvolver a criatividade, para tratar desse letramento de futuros, como a Unesco vem nos pedindo, criar uma pedagogia de futuros, o celular pode ser um excelente instrumento, porque o que é o celular? É uma tecnologia, como é uma folha de papel, como foi a caneta, como foram os livros. Então, a importância do celular afinal de contas, qual é a estratégia didática que tem por trás da minha aula, do meu planejamento, da minha proposta, que é mais legal ficar no celular fazendo outras coisas do que aprendendo com ele. Então, eu começaria, né, com essa reflexão, que essa proibição, ela vem por quê? Porque culturalmente foi se deixando o celular ser utilizado de diferentes formas, mas não efetivamente como ele deveria ser usado dentro do ambiente escolar. E hoje nós precisamos reverter isso. Talvez a proibição não fosse o melhor caminho, mas a mudança de cultura né? Para que eu uso? Então, nesse mundo hiperconectado, e aí tem um conceito que é fantástico, que é o conceito de on-life, que não é nem online nem offline. Hoje nós vivemos on-life. Como eu disse, né, compramos no Mercado Livre, pedimos no iFood, chamamos o Uber. Então, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, assim que a gente tem que se preocupar em pensar sobre ela. E ela faz parte da vida dos pais, e os filhos estão vendo. Então, esses pais também têm que ser preparados para mostrar como usar, ensinar como usar com ética, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e aí, devagar, ir levando essa criança, esse adolescente, para esse processo de inclusão, porque eles vão ver os pais utilizando, né? O que aconteceu muito, e eu acho que foi o maior erro da nossa sociedade, foi adotar o celular como babá, foi adotar o celular como, enquanto eu estou nas redes sociais, meu filho precisa estar ocupado, então eu dou o celular para ele, ou um tablet, porque não importa qual é a tela, e digo assim, não, mas ele está aprendendo as letrinhas e está tudo bem, ou ele está assistindo um vídeo de criança e está tudo bem. Então eu acho que foi um comportamento cultural, que agora nós precisamos nos adequar, mas eu tenho a grande preocupação, que é a mesma preocupação da Unesco, de nós não termos esse apagão por conta de tudo isso. Eu acho que é uma construção de comportamentos novos, que a gente ainda não sabe quais são, que precisa acontecer.